Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Dr. Vieira da Silva, os meus cumprimentos e do Grupo Parlamentar do PSD. Vou reiterar aquilo que já disse na audição anterior, que o tema da sustentabilidade da segurança social é efetivamente um tema muito importante para o país e, sendo importante para o país, é um tema muito importante para o PSD e que o PSD, ao longo dos anos, ao longo das décadas, sempre deu a devida priorização. Nos programas eleitorais sistemáticos que foi apresentando, foi sempre fazendo referência à necessidade de estudar aquilo que é o nosso sistema de segurança social, não numa lógica de criar alarme social, não é isso que se pretende, nem sequer numa lógica de vir aqui com segundas intenções, porque isto às vezes parece engraçado, porque quando é a esquerda a falar da sustentabilidade da segurança social, está tudo bem. Se há alguém a falar da segurança social que não seja de esquerda, aqui Del Rey, que querem privatizar a segurança social. E, portanto, temos de ter os pés assentes na terra, e ter os pés assentes na terra é dizer que a prioridade para o PSD, e julgo para o país, é respeitar o dinheiro dos trabalhadores, respeitar o dinheiro dos empregadores e respeitar o dinheiro dos portugueses. E, obviamente, preparar e antecipar o futuro, porque nós, enquanto políticos, temos a obrigação de antecipar, de preparar e de planear o futuro e não temos só a obrigação de responder ao imediato. Isso fica para algum tipo de políticos, mas políticos que se preocupam efetivamente com o país têm a obrigação de antecipar o futuro. Posto isto, o Dr. Vieira da Silva confunde-se um pouco aqui com a história da segurança social nos tempos da nossa democracia, porque foi ministro por 2 vezes, foi diretor-geral do Gabinete Estratégico e Planeamento da Segurança Social, foi adjunto do Ministério da Segurança Social e, portanto, é uma pessoa perfeitamente sabida e que teve responsabilidades no cenário que nós temos hoje no nosso país. Posto isto, na entrevista que deu recentemente à Comunicação Social, afirmou, e há pouco aqui acabou de o afirmar novamente, que a Caixa Geral de Aposentações não é um sistema contributivo. Pelo que lhe pergunto se, então, para si, as cotas e as contribuições pagas pelos trabalhadores em funções públicas e pelos empregadores, o que são para si essas cotas e essas contribuições pagas pelos trabalhadores em funções públicas e pelos empregadores para a CGA? Significa isto que os trabalhadores inscritos na CGA não têm o mesmo direito à proteção social que os demais trabalhadores abrangidos pelo regime geral? O encerramento da Caixa Geral de Aposentações a novos subscritores foi uma operação meticulosamente calculada para camuflar a posição financeira dos regimes contributivos em Portugal e fragilizar a proteção social dos funcionários públicos para, assim, mais facilmente justificar os cortes nas suas pensões? Mais uma pergunta. Outra pergunta. Qual foi o motivo que levou o Dr. Vieira da Silva, enquanto Ministro, a tomar uma medida que já se previa que iria comprometer a sustentabilidade da Caixa Geral de Aposentações? O Dr. Vieira da Silva criou a ideia de que o sistema previdencial se autofinanciava. Então, pode explicar o motivo do sistema previdencial recorrer a transferências do Orçamento de Estado para garantir o pagamento das pensões mínimas do sistema previdencial? Para o Dr. Vieira da Silva, a análise da sustentabilidade do sistema previdencial contributivo deve considerar apenas o sistema previdencial, excluindo o regime não contributivo, o sistema de proteção social de cidadania? Próxima pergunta. A criação de excedentes no sistema previdencial e a sua entrega ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social para que este invista em dívida pública portuguesa, em prejuízo dos déficits crescentes da Caixa Geral de Aposentações, não foi uma estratégia para fazer baixar artificialmente a dívida pública portuguesa e assim ocultar dos portugueses a verdadeira posição das finanças públicas? Tendo em conta que o regime da Caixa Geral de Aposentações é financiado pelas transferências do Orçamento de Estado, quais têm sido os montantes transferidos para cobrir a despesa anual da Caixa Geral de Aposentações? Estas receitas do Orçamento de Estado para financiar a Caixa Geral de Aposentações têm outra fonte que não os impostos? Como o Dr. Vieira da Silva sabe, e já falou disto hoje, a taxa de substituição não é mais do que o rácio entre o valor da primeira pensão-reforma sobre o último salário. De acordo com o Aging Report da União Europeia, passará de 69,4 em 2022 para 38,9 em 2070. O Dr. Vieira da Silva já disse não acompanhar de todo estes números, mas a verdade é que não podemos ignorar a tendência, como é óbvio. Pergunto-lhe se fica confortável com este cenário e se acha que é responsável, na perspectiva do país, não fazer nada perante estes alertas e perante estes números e perante esta tendência. Se não quiser agarrar-se aos números, agarre-se pelo menos à tendência. Por fim, para um salário de 1.000 euros em 2022, um reformado receberia 694 euros, mas segundo o Aging Report, esse valor diminuirá para 389 euros em 2070. Pergunto-lhe se vamos ter um país só com pensões mínimas, se é isso que se pretende, e se não lhe parece razoável que se estude o atual modelo, do qual também o senhor foi responsável pelo mesmo. Quando a Comissão Europeia, que tem uma recomendação específica para Portugal, que determina tomar medidas para assegurar a sustentabilidade orçamental a médio prazo do sistema de pensões,
Perante esta recomendação da Comissão Europeia, em sua opinião, o que é que o país deve fazer? Julgo que não fazer nada não será a solução. E mesmo a terminar, o Governo do Partido Socialista teve nos últimos 8 anos no Governo e, como é do conhecimento da Dr. Vieira da Silva, o Código dos Regimes Contributivos determina que a cada 5 anos deve ser realizada uma revisão atuarial para avaliar com rigor o custo efetivo da cobertura de cada risco social e o impacto financeiro das alterações legislativas. No entanto, essa revisão não é feita há 13 anos, apesar de o Código dizer que tem que ser feita de 5 em 5 anos. Por que motivo o anterior Governo não tomou nenhuma iniciativa nesse sentido, mesmo tratando-se de uma obrigação legal? Considera que nada deve ser feito a este respeito? Muito obrigado.